Beleza, agora já tá gravando, então agora já não pode mais falar besteira. E eu vou botar então aqui a tela para a gente continuar onde a gente parou na aula passada, tá? Então eu vou mostrar a tela inteira e vocês já vão me dizer se tá bom, se não tá a visagem de vocês, né? Se vocês estão vendo bem ou não, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui aonde a gente parou. Nós continuamos no mesmo slide, por isso que eu não coloquei mais nada lá para vocês de conteúdo, porque a gente continua com o mesmo conteúdo da aula passada, né? Os mesmos exercícios e os mesmos slides. Ok. Então tá, na aula passada a gente parou então aqui. Só me digam se vocês estão vendo bem, olha só. Tá? Aqui se tá falhado ou não. Deixa eu voltar lá para vocês me dizerem lá no chat. Ou alguém narra aí o que as pessoas estão dizendo. Põe no áudio aí e narra para mim. Tá aparecendo bem, Josi. Ah, então tá bom. Tá todo mundo tranquilo então, Gelise? Tá. Letícia, ok? O Eliak, ai, não sei como é que fala. Tá? Ele aqui. Ele aqui. Tá tudo certo também? Prof, ok, vídeo ok, tudo ok. Ah, isso mesmo. Ainda bem que tu fala, porque cantar não é minha praia mesmo. Então, agora o Lucas mandou uma foto de como que eu apareço na tela, realmente fica bem ruim. Eu vou ver isso, tá, gente? Por que tá acontecendo isso? Então, vamos lá, falando do patrimônio líquido, né? Então, vamos lá, Catherine, se a gente for pensar, o grupo capital social tá ok, né? As reservas de capital, ok. Então, agora falta a gente aprender, então, mais um pouquinho aqui dessas continhas aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, como eu já disse, só aquilo que é mais relevante, porque é muita coisa, né? E a gente vai começar hoje, então, certo? Aprendendo ações em tesouraria. Meu Deus, o que são ações em tesouraria? Então, já tem um negativinho aqui na frente, ó, né, que a gente pode verificar. Isso quer dizer que é uma conta que é redutora do patrimônio líquido. Porque aqui a gente só está falando de contas do patrimônio líquido, não é verdade? E ações de tesouraria, na verdade, a empresa usa, é uma ferramenta, né, que é possível de ser usada para que a empresa, às vezes, retenha ações para que ela não desvalorize muito. Por exemplo, as ações dela começou a desvalorizar, e daí, para evitar que ela perca muito isso, ela resolve o quê? Comprar as suas próprias ações, tá? Ela vai lá na bolsa e compra as suas ações, e ao comprar as suas ações, vai sair do caixa, né, porque ela está comprando, e ela vai colocar onde? Se são suas próprias ações. A empresa mesmo é detentora do capital, não tem outro sócio. Então, a gente tem essa continha para ser lançada lá, chamada ações em tesouraria, tá? Se a gente quiser também fazer uma redução do capital ou devolução de recursos para os sócios, a gente também pode usar essa conta daí, tá? Isso pode acontecer também. Mas, na verdade, então, quando a gente fala de ações em tesouraria, quer dizer que eu, empresa, pessoa jurídica, comprei as minhas próprias ações, ok? Então, assim, eu vou voltar lá para o nosso exemplo que a gente começou na aula passada, tá? E vou colocar aqui, ó. Aqui no Excel. Na aula passada a gente parou aqui, na verdade. Eu dei todos esses exemplos do sócio A, sócio B, o sócio C, né? A subscrição, a efetivação, a autorização, tá? Tudo que a gente viu na aula passada tá aqui, não é verdade? Eu até coloquei esse material lá para vocês. Então, hoje eu vou abrir aqui uma nova planilha, tá? Vou começar, então, falando de ações em tesouraria, ok? E as ações em tesouraria, como eu já disse para vocês, então, são o quê? Ações que a própria empresa, o quê? A empresa
compra ações dela mesma, né? O principal intuito aqui é fazer com que ela não desvalorize, né, na bolsa, mas também depois pode ser usado para diminuir capital, o que é muito difícil acontecer, né? Então vamos lá, olha só como é difícil. Digamos que uma empresa tenha lá 50 milhões de ações, tá? Então aqui são unidades de ações. Ok? E daí, digamos que dessas 50 milhões de unidades, tá? Ela tenha comprado 1 milhão. Ok? Então, comprou de unidades. Comprou para evitar queda na bolsa. Ok? Lá no mercado, ela pagou por cada ação R$ 2,30. Não sei porque eu cismei nesse 2,30 por ação agora, ok? Então, na verdade, quanto que ela pagou nessa transação? Então, ela pagou por ação 2,30, comprou 1 milhão de ações, pagou 2.300.000 reais, não é verdade? Então, se a gente for pensar aqui, esse é o valor da compra, ok? Então, o valor que ela pagou, então, saiu do nosso caixa. Se estiver muito rápido aí, vocês me falem, tá? Vou só terminar o raciocínio aqui. Mas digamos, então, que no patrimônio líquido dela, ela tenha um total de PL, então, de 60 milhões. Ok? Opa. 60 milhões. Então, esse aqui é o total do PL da empresa, tá? Do PL não, desculpa aí, gente. Total do capital subscrito. Que é o total das ações, né? Porque o capital subscrito nada mais é do que o total das ações. Então, a gente sabe que desses 60 milhões, a gente tem 50 milhões de unidades, não é verdade? A empresa tem 50 milhões de unidades lá oferecidas na bolsa. Então, no PL hoje, como é que a gente faz esse cálculo? A gente já aprendeu na aula passada, tinha nos exercícios também. A gente pega o total do capital subscrito e divide pela quantidade de ações que a empresa tem, ok? Então, a gente sabe aqui que no PL vale 20 cada ação, tá? Então, aqui é o valor patrimonial de cada ação, não é verdade? Mas a gente precisa contabilizar essa compra, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai levar em consideração esse 1 milhão aqui por esse valor? É isso que a gente vai ver agora. Então, agora eu vou pegar aqui os razonetes, vou copiar lá, tá, gente? Vou colar aqui e vou deixar um tempinho para vocês copiarem. Desculpa aí. Pode falar? Não? Alguém ligou o microfone? Achei que alguém ia falar alguma coisa. Ali no total do capital subscrito foi a professora que colocou o valor de 60. É o IPE, tá? Ah, então tá bom. Obrigada. Tá? É o que... Nada.
Vou aguardar mais um minutinho, tá? Deixa eu ver aqui. Muitos de vocês copiam. Ok, beleza, então. Então, vamos lá. Vamos fazer de conta que essa nossa empresa aqui, a gente tinha um capital subscrito de saldo inicial e banco. Só isso a gente tinha, tá? Pra gente não deixar o banco negativo, né? E a gente tinha nas duas 60 milhões, né? É o que eu botei aqui, ó. Certo? Então, vamos só abrir. Deixa eu botar aqui, que é uma informação que eu dei só para a gente fechar os razonetes bem bonitinhos, né? Essa informação aqui eu criei agora também, ok? Então, eu vou colocar ali, ó. Deixa eu lá pegar a nossa legenda, né? Na aula passada a gente fez uma legenda, vamos continuar com essa legenda aqui, tá? E eu vou copiar e colar essa legenda aqui de novo. Para a gente ter aqui, ó. Ok? Então, ativo, passivo, capital social e reservas de capital, né? Porque aqui é o grupo capital social e aqui é o grupo reserva de capital. Tá, professora, e agora? Ações em tesouraria. Eu disse que a gente tinha acabado reserva de capital na aula passada, não disse? Então, vamos lá para o nosso slide para a gente ver onde é que ficam as ações em tesouraria. Olha aqui. O ruim é que ele demora 3 anos, né? Vou arrumar esses slides aqui. Cada vez. Olha só, gente, ações em tesouraria. Que legal! A professora faz como se fosse bem legal, né? Mas é que eu acho. Eles não têm um grupo específico. Ações em tesouraria é uma conta grupo, tá? Só ela ali dentro daquele grupo. Ações em tesouraria grupo, ações em tesouraria conta. Então, aqui a gente tem uma nova continha, tá? Uma nova situação. Ela não se encaixa em nenhum dos outros grupos que a gente tem do patrimônio líquido. Então, aqui vai uma nova legenda, não é verdade? Ações em tesouraria. Que também é do patrimônio líquido. Mas é um subgrupo diferente. Eu vou colocar aqui de roxo, ok? Então, a gente tem ações em tesouraria. Mas primeiro vamos abrir aqui, então, o saldo inicial das contas, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, o capital subscrito, certo? O valor de 60 milhões a crédito, né? Porque é um PL, tá? E vou colocar aqui o banco, né? Banco conta movimento, que é o nosso ativo, certo? O saldo inicial de 60 milhões, beleza? Agora, a gente precisa contabilizar isso daqui. A gente sabe que comprou a 2,30 1 milhão de ações, pagamos 2 milhões e 300 mil. Então, nesse caso aqui, vai sair 2 milhões e 300 mil do nosso banco, né? Do nosso caixa. Então, a gente vai ter que creditar esses 2 milhões e 300 mil aqui, ok? Já botei aqui 2 milhões e 300 mil, tá? Porque saiu do banco. E aqui, professora, a gente faz alguma coisa com isso aqui? Em ações e tesouraria, não importa. Eu deixei isso aqui para ficar bem claro, para a gente não confundir com ágil, tá? Não importa, em momento algum, o valor patrimonial da ação. Só o que importa aqui em ações em tesouraria é o valor da compra, porque é esse valor que eu tenho de ações guardado nesse momento, porque não são ações que
são necessariamente do meu capital, são ações em que eu só comprei para depois vender lá na frente de novo. Então, a gente vai ter uma continha aqui de ações em tesouraria. Então, eu vou botar aqui o roxinho, certo? Lembra que eu falei que era uma conta redutora do PL? Por que que eu coloquei isso aqui até para vocês verem? Porque assim, gente, muitos dos alunos confundem o ágio na aquisição de ações com ações em tesouraria, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ágil é quando eu tenho um ganho na venda das ações, né? Ações em tesouraria é quando eu compro as minhas ações. É bem diferente, ok? No valor de 2.300.000. Ok? Só debita aqui, credita aqui, gente. Não tem segredo, mais nada, tá? É só isso. Alguém tem alguma dúvida? Oi, tudo bem? Posso continuar? Alguém quer que eu espere um pouquinho? Um minuto. Tá bom, espera um minutinho. Ok? Beleza, vamos lá então. Ações em tesouraria é isso. Então, eu vou aqui agora, tá? Aqui, ações em tesouraria, que a gente estava com um exemplo, né? Que estava aqui a contabilização, ó, debita ações em tesouraria e credita caixa, só isso, tá? Vocês podem ver, ó, é um grupo diferente, ó, 3.1 é capital social, 3.2, né, ilustrativo, claro, reserva de capital, e 3.3 ações em tesouraria, ok? Não tem, ela não fica dentro de um outro grupo. Aí agora a gente tem essa continha aqui, que é ajustes de avaliação patrimonial, que ela, na verdade, é utilizada para conversão de balanço em moeda estrangeira, tá? E então, se eu tivesse que ensinar essa conta aqui agora para vocês, eu teria que ensinar todo o processo de conversão que vocês teriam que aprender numa disciplina do próximo semestre, tá? Então, eu vou deixar essa continha aqui para quando vocês aprenderem conversão de moeda estrangeira, ok? Mas é uma continha que é utilizada justamente para mudanças, alterações de quando a gente vai converter para dólar, né? Principalmente para dólar, ok? E a gente tem essa conta aqui, que é reserva de reavaliação. Então, tanto ações em tesouraria como ajustes de avaliação patrimonial, como reserva de reavaliação, são contas que não são enquadradas em um subgrupo. Elas mesmas já fazem um grupo porque elas não pertencem a nenhuma das outras categorias, tá? A reserva de reavaliação, ela é extinta no Brasil desde 1º de janeiro de 2008. O Brasil não permite mais a gente fazer reavaliação de bens. Ou seja, você tem um bem, por exemplo,
um edifício lançado por 2 milhões de reais, tá? E você sabe que no mercado ele vale 2 milhões e meio. Antes de 2008, a gente fazia o quê? A gente ia lá, pedia um laudo de um técnico, dizendo que valia esses 2 milhões e meio, e aumentava esse nosso balanço. Só que daí, para te aumentar o teu ativo de 2 milhões para 2 milhões e meio, a gente creditava essa conta aqui. Mas agora não é mais permitido, porque agora a gente tem a figura do impairment, que vocês já aprenderam. Então, isso aqui caiu em desuso no Brasil, tá? Então, se vocês verem essa conta, é porque na legislação ainda permitiu que, na época, quem tivesse reserva podia ou zerar essa conta ou continuar deixando ela até que ela se zerasse, porque ela se zera conforme deprecia o bem. Então, não adianta também eu explicar para vocês isso daqui agora, tá? Porque vocês não vão utilizar. A não ser, por exemplo, que no Brasil volte, que essa lei aqui, né, seja mudada. Mas não há expectativa nenhuma que isso aconteça em curto prazo, ok? Mas depois alguém quiser aprender algo mais sobre essas contas, gente, fique à vontade, me pergunte, tá? Eu posso passar para vocês sem problema nenhum. É só porque, realmente, sim, são contas que, na minha concepção, a gente não usa muito, tá? E, por exemplo, o ajuste de avaliação patrimonial demorava umas 3 aulas só para aprender, ok? E a gente vem, então, para o grupo quase finaleiro, é o penúltimo grupo do patrimônio líquido. E esse grupo aqui é o grupo de reservas de lucro, certo? Que daí a gente tem todas essas opções aqui dentro, tá? E depois a gente já vai para o último grupo, que é lucros ou prejuízos acumulados. Quando a gente está falando de reservas de lucro, a gente está falando de reservar uma parte do lucro que a empresa teve, tá? Então, ou seja, tive um lucro de 5 milhões, ao invés de pegar esses 5 milhões e distribuir todo para os sócios, né, na forma de dividendos ou na forma de distribuição de lucros, a empresa resolve reservar uma parte desse lucro para eventuais circunstâncias que possam ocorrer no futuro. Tá? Isso, então, é permitido em legislação e algumas coisas, inclusive, são obrigatórias para quem é SA, que é o que a gente vai ver aqui. Então, se a gente for prestar atenção nas contas de reserva de lucro, elas são muito fáceis, elas não mudam, mas a legislação dela tem regras. E aí é que entra a nossa situação das regras, entendeu? Que é o que a gente vai ver aqui hoje. Ok? Como a gente já tinha falado das reservas de capital, né? Aqui nas reservas de lucro também, nenhuma delas são tributáveis. E por que não são tributáveis? Porque o nosso lucro já foi tributado com o IR-CSLL, não é verdade? Então, se a gente tivesse que tributar a reserva de lucro, a gente já está fazendo a tal da bitributação, que vocês aprenderam em contabilidade, não, em direito tributário, né? E daí o que não é permitido pela Constituição, ok? E elas não transitam pelo resultado, ou seja, depois que a gente apura o lucro líquido do exercício, que é a nossa última linha do DRE, é que a gente vai começar a separar daquele valor para colocar em reservas de lucro, certo? Então, a gente não pode lançar nada de reservas no DRE. Então, são essas continhas aqui, ó. Reserva legal, de contingência, estatutária, incentivos fiscais, retenção de lucros, lucros a realizar, tá? Então, a gente tem um monte de continha aqui. O que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer que a única obrigatória aqui que deve ser feita é a reserva legal. Todas essas outras aqui, elas podem acontecer, tá? Daqui para baixo, mas elas não são obrigatórias. A empresa não é obrigada a fazer esse tipo de reserva. Todas elas são deliberadas aonde? Em assembleia e, principalmente estatutária, né? Como tá aqui, deve constar em estatuto. Ok? Exceto a reserva legal. Por quê? Porque a reserva legal, ela está na legislação, na 6.404, lá de 76, e isso não foi alterado. Então,
Então, todas as empresas devem reservar, que são SAs, né? Devem reservar uma parte do seu lucro e guardar aqui nessa conta. E o nome é legal porque não é que ela é legalzinha, né? É legal porque está na legislação, nas leis 6.404, ok? Então, vamos falar da reserva legal, a bonitinha aqui. E aqui que entram as regrinhas que eu falei para vocês. Ao final de cada exercício, a empresa deverá reservar o equivalente a 5% do lucro líquido. O que quer dizer isso? Quer dizer que, no mínimo, 5% tem que separar do lucro e colocar lá em reserva legal. Não pode distribuir esse valor para os sócios, tá? Quem é SA? No mínimo, professora, a empresa quer fazer mais do que 5%. Pode, não pode menos, ok? E se a empresa tem prejuízo? Eu quero que vocês me respondam aqui agora. Ainda tô borradinha? Ah, tá melhor agora? Isso, é bem isso mesmo, tá, gente? Então, assim, ó, se a empresa não tem lucro, né, se ela tem prejuízo, como é que ela vai distribuir aquilo que ela não tem? Não é verdade? Né? Então, não tem lucro, não faz reserva de lucros, tá? Pode trabalhar com todas as outras contas de patrimônio líquido, mas o grupo de patrimônio líquido, de reservas de lucros, só vai existir se houver lucro, ok? Senão, não tem. E aí a gente entra nas regrinhas mais bonitinhas, né? O saldo total da reserva legal lá no patrimônio líquido, tá? Não pode ultrapassar a 20% do grupo capital social. Então, assim, eu vou acumulando 5% esse ano, 5% no ano que vem, 5% no outro ano. Chega uma hora que ela dá 20% do capital. Posso só chegar ao limite de 20%, não posso guardar mais isso, porque daí já está dentro do limite estabelecido, tá? Isso a gente vai ver ali nos exemplos também. E ou ela também não pode, a reserva de lucros, junto com a reserva de capital, somada com a reserva legal, não podem ultrapassar a 30% do capital social. Afe Maria, professora! Então, vamos lá, vamos fazer essa coisinha linda aqui acontecer, tá? Para a gente poder, então, ver um exemplo. Então, eu vou colocar lá. Vamos ver onde que eu vou colocar aqui. Eu vou tirar essa opção que a gente já usou, vou botar lá do lado para escrever aqui, para vocês verem. Tá? Vou colocar ações de tesouraria aqui. E vamos, então, para a reserva legal. Vou colocar as regras aqui, tá? Então, eu vou escrever assim, ó. Opa. Mínimo de 5% do lucro líquido. Ok? Ano, tá, gente? É sempre anual aqui nesse caso. Outra coisa. Não pode ser maior que 20% do capital social, né? O grupo capital social. Outra coisa, não pode ultrapassar o limite de 30% de reservas de capital mais reserva legal. Opa, reserva legal. Deixei aqui as opções, então, para a gente fazer o exemplo para vocês entenderem. Tá? Então, vamos lá. Digamos que a empresa, no final do exercício, essa nossa empresa aqui, teve um lucro
lucro líquido de R$500 mil. Ok? Então, a gente já sabe que esses R$500 mil aqui não podem ser todos distribuídos aos sócios. Por quê? Porque a gente tem que fazer o quê? Uma reserva legal daqui da primeira opção, ó, de no mínimo 5% do lucro líquido, desculpa. Então, vamos lá. 500 mil vezes 5%, ó. Fiz a fórmula aqui, tá? Vamos calcular esses 5%. Então, assim, se ele for maior... Josi, tá travado aqui. Para todo mundo. Oi? Oi? Tinha caído, né? Eu tava falando e vi que tava estranho, daí eu fui ver, tinha caído mesmo, tá? Me digam ali aonde que parou para que vocês não... No 5% ali. No 5% no cálculo aqui, né? Isso. Tá bom, então vou voltar lá. Deixa eu só colocar para vocês verem minha tela. Ok, então tá aqui, né? A gente calculou a reserva legal em R$25 mil, ok? Conferir? Oi? Só fui conferir, tá? Isso daqui representa, então, 5% do lucro líquido. Vou até botar aqui, ó, para vocês saberem, ok? Só que esses R$25 mil, ele não pode, de forma alguma, ser maior que 20% do grupo capital social, ok? Então, nesse caso, vamos fazer o primeiro limite. Então, limite 1. 20% do capital social. Ok? A gente sabe que capital social é um grupo, não é verdade, que é formado por várias contas. Entre essas contas, a gente tem uma delas aqui, não tem? Ó, o verdinho, que é o capital subscrito. E a gente só tem essa conta aqui na nossa empresa. Então, a gente sabe que o valor do capital social da empresa é o mesmo do capital subscrito, não é? De R$60 milhões. 20% desse valor daria assim, né? 60 milhões vezes 20%. 12 milhões. Ok? Então, se a gente for pensar, a gente pode constituir reserva legal até o limite de 12 milhões de reais. 25 mil reais, com certeza pode ser constituída uma reserva legal, não é verdade? Porque falta muito ainda para chegar nesse valor. Digamos que eu fosse colocando todo ano, chega uma hora em que ultrapassa isso. Eu não faço mais reserva legal, tá? A empresa deixa de fazer reserva legal quando ela chega nesse 12 milhões de reais. Alguma dúvida?
Todo mundo online? Tá, vou explicar de novo, então. Né? Então, olha só. Digamos aqui que a empresa tivesse tido um lucro de 75 milhões de reais. Eu não sei se vai chegar, tá? Não. Isso. Digamos que a empresa tivesse tido um lucro, ao invés de 500 mil reais, né? Um lucro de 500 milhões de reais, tá? Aí, ela teria que fazer, pela legislação, no mínimo, uma reserva legal de 5% desse lucro, ou seja, 5% dos 500 milhões. 5%, eu fiz aqui a conta, ó, 500 milhões vezes 5%, daria 25 milhões, que é o que a legislação diria para ser feito de reserva legal. Mas acontece que a norma diz que há um limite também para fazer isso. E esse limite é que o quê? Que não, dois limites, na verdade, né? O primeiro é que o capital, o total da reserva legal não pode ser superior a 20% do capital social. Então, se a gente tem um capital social, que a gente só tem a conta de capital subscrito, né, de 60 milhões, 20% desse valor daria 12, que é a mesma coisa que tem aqui, certo? Mas, do meu lucro, para eu separar 5%, dá 25 milhões. E aí, eu vou contabilizar e separar 25 milhões como reserva legal? Não, não vou. No máximo, eu vou poder separar 12 milhões. Tá? Por quê? Porque eu não posso ter lá guardado como reserva legal mais que 20% do capital social. Então, aqui é a hipótese 1, né? E aqui é a situação hipotética 2. Okay? Então, nesse caso, a nossa reserva legal seria feita, mas no máximo de 12 milhões. E nunca mais a gente faz reserva legal na vida, né? Porque já está tudo... A não ser que aumente o capital da empresa. Tranquilo aqui? Beleza. Só que a gente não tem só essa regra. A regra diz e ou, tá? Ou seja, ou essa ou aquela, ou seja, as duas, né? Deixa eu escrever diferente aqui, gente. O total de reserva legal, reserva de capital, mais reserva legal, não pode ultrapassar o limite de 30% do capital social. Sim, agora ficou mais fácil, né? Então, essa aqui é o nosso segundo limite, tá? Então, nesse caso, esse nosso segundo limite é o quê? 30% do capital social com reserva de capital mais reserva legal, né? Capital social a gente tem aqui, né? 60 milhões, continua sendo 60 milhões. Só que aqui ele diz 30%. Então, é 30%. Vou alterar aqui para 30%, tá? Então, ou seja, se a gente for somar reserva de capital mais reserva legal, a gente não poderia ultrapassar 18 milhões. Ok?
Se a gente for pensar crua e firmemente, a gente vai atingir isso daqui e nem vai chegar nesse daqui, né? Por causa dos que aqui é menor do que aqui, né? Mas é o que a norma fala. Então, a gente tem reserva de capital? Nesse nosso exemplo aqui. Não tem, né? Então, a nossa reserva de capital é 0. Opa. A gente tem reserva legal? Não tem. É a primeira vez que a gente está constituindo, né? Não tem saldo nenhum aqui, ó, né? Então, não tem. Mas a soma dessas duas aqui não poderia ser maior que 18 milhões de reais. Vamos para o exemplo número 2? Eu vou fazer o exemplo 2 aqui, então, com essa situação. No exemplo 2, a gente tem um capital social de 60 milhões e os 18 milhões, que é o limite de 30% dele, certo? A gente não tem reserva de capital, mas a gente tem reserva legal, que nesse caso seria de 25 milhões, né? Deveria ser. Então, se a gente somar 25 milhões mais nada que a gente tem de reserva de capital, a gente fica com 25 milhões. Só que a gente não pode contabilizar 25 milhões. A gente pode contabilizar no máximo 18, pela regra 2, pelo segundo limite. Então, nesse caso, a gente contabilizaria nessa situação aqui, gente. 25, 18 ou 12. Eu vou dar um tempinho para vocês olharem. E depois quero que vocês me respondam lá no chat. Qual o valor que a gente vai contabilizar nessa situação aqui, né? Aqui a gente vai contabilizar 25 mil e pronto, porque nem chega perto. Mas aqui, a gente ia contabilizar qual valor como reserva legal. Que vocês já não estão achando tão legal assim, fala a verdade. Milena, não entendi a pergunta. Não, aplicar a regra é sempre capital social, ou seja, todas as contas de capital social. Voltou, tá gravando ainda, Lucas, fica tranquilo, eu olhei, tá aqui escrito gravando. Deixa eu só mostrar aqui para Milena uma coisa, já volto ali, Evelyn. Milena é assim, ó, a gente sabe que tudo que é verde é capital social, não é verdade? Se fosse nesse exemplo aqui, ó, a gente ia ter que somar o capital a integralizar, mais o capital a subscrever, mais o adiantamento para futuramento de capital e mais os gastos na emissão de ações. A soma de tudo isso é que a gente ia, porque todos eles fazem parte do grupo capital social. Lembra que capital social não é a mesma coisa que capital subscrito mais para vocês. Vocês agora abriram a mente para... E todos esses valores viriam para cá, ó, como o valor do capital social. É que a gente não tem essa opção aqui, né? A gente só tem essa conta. Beleza, Milena, ok. Evelyn, no exemplo 2, né? Então, vamos lá. De novo, gente. Porque eu vi que ninguém me respondeu o que ia contabilizar. Vamos olhar só essa situação aqui, tá? Esqueçam a primeira situação. A empresa teve um lucro de 500 milhões. Não é esse aqui mais, é esse aqui. Aí, 5% vai dar 25 milhões, não é verdade? Só que a gente sabe que a norma diz que esse 5% está limitado a quê? A 20% do grupo capital social e ou a 30% do capital social com reservas de capital mais reserva legal. Aqui é só reserva legal. Só reserva legal não pode ser mais que 20% do capital social. Aqui, a reserva legal mais as reservas de capital não podem ultrapassar a 30% do capital social.
ok? Então, a gente fez a conta aqui e descobriu que nesse limite não pode ser maior que 12 milhões. E nesse limite não pode ser maior que 18. Só que aqui é e ou, tá? Então, a gente não pode somar 12 mais 18. Dos dois, o menor, tá? Não é... Mas é bem isso. Então, aqui, nessa regra aqui, se a gente for pensar, o nosso limite de contabilização por essa regra seria 12 e não 25, como fala aqui. Porque eu não posso fazer 25. E aqui, o nosso limite seria 18 e não 25. Ok? Então, aqui eu tenho 25 para um limite de 12. E aqui, eu não tenho nada, né, de capital. Então, mas digamos, eu vou botar até aqui, ó, 10 milhões, tá? Para ficar bem certinho. Então, aqui eu teria 35 milhões, que é a soma de reserva de capital. Vou fazer de conta que tem, ok? Não esqueçam, aqui é um pouquinho. Então, 35 milhões daria. 35 milhões sobre os 60 mil é muito maior do que os 18 milhões, né? Que é o 30%. Então, eu só poderia contabilizar aqui até o limite de 18 milhões. Pergunta que não quer calar. Nessa situação aqui, a gente vai contabilizar qual valor de reserva legal? Pensando que a gente não tem nenhuma reserva legal constituída até o momento. Isso mesmo. 12 milhões, desculpa. Tá? 12 milhões. Por quê? Porque esses 12 milhões é o meu primeiro limite. Então, como é e ou, né? Então, o limite menor é o que a gente vai utilizar, tá? Então, nós vamos poder constituir aqui, no máximo, 12 milhões de reais como reserva legal. Mais nada. Tá? Mas essa aqui é uma hipótese para vocês aprenderem, ok? Nesse caso aqui, qual é o valor que a gente vai constituir de reserva legal? Me falem lá. Porque essa aqui é a situação da nossa empresa. Aqui, ó, nessa situação, gente, vocês me respondam. Qual é o valor que a gente vai contabilizar de reserva legal? Eu já te respondo, tá, Lucas? Tô caindo aqui. Gelísia Milena. Eu espero que os outros também, né, saibam, né? Mas é 25 mil. Por quê? Porque 25 mil não chega nem perto desses dois limites aqui que a gente tem. Não é verdade? Tá? Assim, Lucas, ó, e ou, por quê? O Lucas é da TI, né? Esqueci dessas, cheio dessas regras mesmo. A norma fala que você tem que analisar para fazer reserva legal esse e esse. Mas um dos dois vai ser maior. Então, você vai optar esse ou esse. Entendeu? Entendi. Consegui me explicar, Lucas? Beleza. Então, tá. Então, a análise é esse e esse, mas a opção, né, é esse ou esse. Ok? Tranquilo. Então, agora a gente vai contabilizar esse aqui, ó. Eu vou deixar aqui em outra corzinha, tá? Pra gente saber que a gente contabilizou esse valor aqui. E a gente vai botar lá esse valor aqui. Então, aqui, ó, eu vou botar a legenda pro lado. Ok? Ainda no grupo do PL, a gente tem as reservas de lucro, né? Porque reserva legal é uma conta, primeira continha, sempre a primeira, dentro do grupo reservas de lucro. Ok?
E a reserva legal, vou criar aqui razonete, que eu não tenho. Ok? Ai, desculpa, gente. Eita! Desculpa mesmo. Ai, que escuria. Ai, gente. Nem vi, fui fazendo. Vamos lá, então. Reserva legal, a gente vai constituir essa situação aqui de 25 mil reais. É uma conta de PL, então a gente sempre acredita ali, certo? Então, vou colocar lá reserva legal, né? Que ficou horrível. O caps look aqui às vezes não me obedece. E a gente sabe, deixa eu ver se foi esse aqui, né? Que eu usei como reserva legal. E a gente sabe que a gente acredita, né? Uma continha do PL, 25 mil reais, certo? E aí, gente, debita o quê? Ai, que coisa linda, adoro chegar nessa pergunta. O que a gente debita em reserva legal? Ó, o que eu fiz aqui agora foi só isso, eu criei os razonetes e lancei o crédito da reserva legal, ok? Mais nada. Lucro, muito bem! Parabéns, 3 estrelinhas para Stephanie. Claro que tem que ser o lucro, porque eu não estou tirando do meu lucro. Estou, não é verdade? Mas a gente tem razonete de lucro? Pois é, agora a gente vai ter, tá? Por quê? Se a gente pegar todas as contas de resultado e zerar no final do ano, como a gente tem que zerar, não vai? Transfere tudo para lucro do exercício. E essa continha lucro do exercício é que a gente vai trabalhar para fazer a transferência. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem o lucro líquido, tá? E esse lucro líquido aqui é uma continha de PL que a gente já vai ver ali, tá? Que eu vou deixar em cinza. E nosso lucro líquido, a gente sabe que era de 500 mil reais, não é verdade? Então, lucro líquido tem saldo credor, né? Prejuízo tem saldo devedor. Então, a gente vai debitar aqui, ó, 25 milhões. Mil, né? Não milhões, desculpa. Professora, da onde que a professora tirou esses 500 mil aqui? Vamos fazer assim, vamos zerar umas continhas de resultado. Vou criar umas continhas de resultado para vocês, tá? Só vou fazer isso aqui e a gente já vai para o intervalo. Então, eu vou botar aqui, ó, mais 2 contas de saldo inicial, para ficar mais fácil. Tá? A gente tem aqui receitas, custos e despesas. Ó, que difícil. Certo? 1.500.000. Ok? Então, a gente vai abrir. Então, vamos lá. Mudei aqui a opção para a gente ter uma... Isso que dá, a professora ficar criando exemplo na hora de cabeça, né? E não usa do slide. Ok? Então, a gente tem essas 4 contas aqui para abrir. A gente já abriu o saldo inicial dessas duas, certo? Vamos abrir dessas duas aqui agora.
como se fosse o nosso saldo inicial, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó. E deixa essa conta aqui, assim por enquanto. Mas a gente vai usar, tá? Receitas. A gente sabe que receita tem natureza credora, não é verdade? Aqui, ó, R$1 milhão de receitas. Ok? E a gente vai criar uma aqui de despesas, ó. Tudo bem? Olha só, então eu só mudei ali os saldos iniciais para incluir essas duas contas, tá bom? Não vou botar aqui agora bonitinho, porque isso é frufru, né? Ok? Aí, o que acontece? Chegamos no final do exercício. No final do exercício, a gente tem que apurar o lucro do exercício, não é verdade? E quando a gente tem que apurar o lucro do exercício, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que zerar as contas de resultado. No nosso caso, são só receitas e despesas. Tá? E como é que a gente zera isso? A gente transfere todo o saldo das contas de resultado para uma conta chamada apuração do lucro, ou RE, né? Mas aqui, gente, esqueçam o RE. O RE só é para efeitos didáticos, tá? Na empresa mesmo, a gente já transfere tudo para uma conta chamada lucro do exercício, ou lucro líquido, o que vocês preferirem. Ou lucro líquido do exercício, ok? Então, eu preciso zerar a receita. Então, eu vou ter que debitar aqui. Se eu debitei aqui, eu vou ter que creditar aqui R$1.000. Certo? E aqui, eu vou ter que creditar para zerar a minha despesa, mas eu vou ter que debitar esse valor aqui. Né? Então, a gente tem um saldo aqui de 1 milhão de receitas menos 500 mil de despesa. Então, esse aqui é o nosso lucro líquido do exercício. Esse valor fecha exatamente, né, com esse 500 mil que a gente botou aqui em cima. Ó. Então, esse 500 mil aqui veio do zeramento das receitas e das despesas, né? O confronto entre elas gerou o nosso lucro. Vou deixar um pouquinho para vocês copiarem. Se alguém tiver alguma dúvida e botar no chat, eu não tô vendo o chat agora, que eu tô deixando aqui para vocês olharem, tá? Ok? E agora, então, né, eu tinha zerado antes, mas agora a gente tem que fazer, a gente vai reservar desses 500 mil aqui que a gente tem, ó, de saldo, 25 mil para reserva legal, não é verdade? Que é o que a gente fez a continha. Então, a gente credita a conta de reserva legal e para isso eu tenho que tirar do lucro. Então, eu tenho que debitar 25 mil, né? Porque lucro a gente sempre vai ter saldo credor, né? E prejuízo saldo devedor. Então, aqui, ó, debitei aqui e creditei aqui. A gente tinha feito isso antes, só que sem isso daqui, ó, certo? Ah, era só essa a diferença.
Só voltei atrás um pouquinho para mostrar como que tava, como é que é, assim, todo o processo na prática. Então, só sobrou agora para distribuir para os sócios 475 mil de lucro, porque 25 está reservado conforme a legislação. Alguma dúvida até aqui? Everybody here? O limite 2. Vamos lá, então. Esse limite aqui. É assim, ó. O limite 2 diz que a gente não pode, na soma dessa conta mais essa conta, não pode ultrapassar 30% do capital social. Certo? Então, essa mais essa não pode ser maior que 30%. No nosso caso, o capital social é 60 milhões, certo? 30% dele é 18 milhões. A gente tem aqui 35. Então, vamos ver quanto que dá isso aqui do capital social. 35 milhões dividido pelos 60 vai dar 58%, né? Mas a legislação não permite esse 58%. Permite no máximo 30%, tá? Então, eu só vou poder contabilizar até o limite de 30%. Não vou poder contabilizar todos os 25 mil aqui, porque 10 a gente teoricamente já teria, né? Então, no nosso caso, como a gente sabe que 30 é 18 milhões, né, a gente não pode contabilizar tudo isso daqui. O nosso limite, a soma das duas contas, tem que dar no máximo 18 milhões. Então, nesse caso, o que, que a gente contabilizaria aqui? A gente teria que contabilizar 8. Ó. Opa, eu fiz errado, tá? Ó, no máximo, porque tem que estar no máximo 30 com a soma das duas contas. E mudei aqui só para ficar. Melhorou, Stephanie? Beleza. Eu vou só voltar aqui, tá? Deixa assim. Então, gente, pelo jeito vocês não têm nenhuma dúvida, né? Tá tudo facinho. Vou fazer um break agora, daqui 15 minutos a gente volta, beleza? Eu vou deixar. Só me digam se está mostrando aqui. Vou deixar esse daqui. Aqui. Sim. Beleza. Eu vou deixar aqui o menorzinho para quem quiser dar uma olhadinha. Bem pequenininho, mas tá? Já vem.
Oi? Beleza. Vamos lá, então. Vou continuar aqui nas reservas de lucros, tá? Vou para a próxima, então. As outras reservas, eu nem fiz, porque é muito facinho, tá? Só uma coisa aqui, gente. Tá todo mundo me ouvindo bem? Ok. Vamos lá. Então, quando a gente está falando das outras reservas de lucro, significa, então, que a gente vai fazer a mesma coisa que a reserva legal. Vamos tirar uma parte do lucro para finalidades diversas, tá? Então, como eu disse, tudo isso aqui, daqui para baixo, tem que estar definido em assembleia ou estatuto, ok? Reserva de contingência, ela é feita quando, justamente o nome já diz, para uma contingência futura. Digamos que a empresa saiba que ela tem um passivo ambiental, ou seja, ela sabe que ela tem que arrumar, né, uma parte que logo, logo o governo vai cobrar dela um valor que ela degradou do meio ambiente. Então, ela separa já uma parte desse lucro para essa contingência, né? Uma contingência é uma situação que pode ocorrer lá no futuro, que não tem nada a ver com a provisão de contingência, certo? E essa reserva aqui, ela deixa ali para destinar só para aquilo. Depois ela vai poder usar, né? Mas só vai ser usada para aquela situação. A reserva estatutária é aquela em que a empresa define seu estatuto. Então, assim, depende de cada empresa, não é obrigatória, tá? A empresa diz assim, ó, vamos reservar no estatuto para tais e tais finalidades. Então, só vai poder usar de acordo com o que está no estatuto, de acordo com os limites estabelecidos no estatuto, certo? A reserva de incentivos fiscais é uma reserva que geralmente, assim, ó, quando a gente recebe do governo um abatimento de imposto, porque a gente está, por exemplo, uma empresa está fazendo uma nova unidade num outro estado, e lá o estado, como incentivo fiscal, disse, vamos deixar vocês sem pagarem o ICMS por 3 anos. Então, a gente tem que lançar esse incentivo fiscal, esse ICMS não pago aqui, ok? A reserva de retenção de lucros é quando eu, por exemplo, não quero, mas isso está definido em assembleia também, não quero distribuir lucro, eu quero reter esse lucro, porque eu não tenho dinheiro em caixa. Pode acontecer de ter lucro e não ter dinheiro em caixa? Pode, né? Então, nesse caso aqui, se eu comprei muito ativo mobilizado no ano, vai acontecer isso. Então, essa retenção de lucros pode acontecer também. A reserva de lucros a realizar, por exemplo, a gente sabe que a gente lança as receitas e as despesas no nosso DRE pelo regime da competência, ou seja, quando acontece o fato gerador. Só que esse regime da competência não necessariamente, né, nem é necessariamente, ele não envolve caixa. Todo mundo sabe disso. Então, digamos que a empresa tenha feito uma venda de 6 milhões de reais em 29 de dezembro. Mas ela não recebeu isso, né? Ela só vai receber isso em janeiro. Então, como é que ela vai distribuir o lucro dessa venda de 6 milhões de reais aqui, dia 31 de dezembro, se ela ainda nem recebeu em caixa, né? Então, a gente reserva esse dinheiro para distribuir só no próximo ano, tá? A gente também tem a reserva de dividendos obrigatórios não obrigatórios, obrigatórios não distribuídos. Por exemplo, a empresa tem direito, os sócios têm direito a receber dividendos naquele ano, mas alguns sócios às vezes definem por não receber, para deixar o caixa da empresa melhor, tá? Mas a gente reserva esse dinheiro aqui para os sócios receberem esse dinheiro lá na frente. E a gente também tem reserva de prêmio na emissão de debêntures, tá?
Que debêntures, na verdade, a gente não aprendeu ainda, mas são títulos de que a empresa também faz, e é como se ela estivesse emprestando dinheiro para outras empresas. Então, a gente reserva esse dinheiro para fazer esse empréstimo, porque os debêntures, eles são cobrados juros, então, às vezes, vale a pena para as empresas, tá? A gente não viu ainda debêntures, então... Mas é só para dizer que existem, então, essas situações aqui. Ok? Então, vamos treinar um pouquinho essas situações. Então, eu vou colocar ali para vocês, aqui, ó. Opa. Ok? Eu vou tirar essas hipóteses daqui, essas situações, vou botar lá para o lado, como eu fiz antes, para a gente criar aqui as outras reservas, tá? Ok? E aqui, então, a gente vai pegar outras reservas de lucro. Opa. Desculpa aí. Digamos, então, que essa nossa empresa aqui, ela definiu, né, sempre no dia 31 de dezembro, depois que apura o lucro, que a gente sabe que o nosso lucro do exercício foi de 500 mil reais, sendo que 25 mil a gente já separou para a reserva legal, não é verdade? Ela definiu o quê? Que ela vai fazer uma reserva de contingência, veio isso pronto já da ata da Assembleia, né? Uma reserva de contingência de 20 mil reais, tá? Porque ela sabe que vai ter um problema jurídico lá na frente, vai ter que pagar esses 20 mil reais. Ela também, por estatuto, o estatuto dela diz que ela tem uma obrigação de fazer uma reserva estatutária de 3% do lucro líquido, tá? Desculpa. E aqui a gente tem uma última situação, que é uma reserva de lucros a realizar, de uma venda que ela fez bem grande no final do ano, mas não recebeu ainda, tá? E essa reserva de lucros a realizar é de 100 mil. Ok? 100 mil reais. Então, aqui, gente, é bem tranquilo. A única coisa que a gente tem que fazer é descobrir o valor dessa reserva estatutária, que é só pegar, se está dizendo que é do lucro líquido, né? A gente pega os 500 mil reais aqui, então, e faz vezes os 3%, né? Então, a gente sabe aqui que a gente tem que distribuir essas três reservas. Qualquer uma das outras vai vir o valor ou percentual pronto para vocês, tá? Então, o contador aqui, ele vai contabilizar, ok? Então, a gente precisa contabilizar essas três reservas. Então, a gente vai criar essas continhas aqui, tá? Eu vou copiar isso aqui, ó. E vou colar três contas de reserva que nós vamos ter que abrir, tá? De reservas de lucro. Desculpa, gente, tive que resolver um problema técnico aqui dentro de casa.
Voltando aqui, então, tá? Eu abri os 3 razonetes. Ok? Daí, agora, vamos lançar essas 3 reservas. Reservas de lucro, gente, elas são sempre reservas que creditam o nosso patrimônio líquido dentro do grupo reservas de lucro. Cada reserva tem a sua conta, não dá para criar uma conta reserva de lucro e colocar tudo ali dentro, tá? Então, a gente vai criar uma por uma. Então, primeiro, vamos lá, criar a reserva de contingência. Então, vou botar aqui, ó. Reserva de contingência. Ok? Acredita, então, o valor de 20 mil reais, ó. E a gente sempre vai tirar do lucro, então, acredita aqui, debita aqui, 20 mil reais, certo? Ó, todo mundo viu o que eu fiz aqui? Então, acreditei aqui, essa reserva e debitei aqui. Então, lembrando que essa reserva também faz parte do grupo reservas de lucros, então eu vou deixar nessa corzinha aqui. Tá bem? Só isso. E como eu disse, as reservas, a contabilização, as reservas de lucros, a contabilização é mais simples, né? A reserva estatutária, a gente sabe que tem que ser de 15 mil reais. Então, a gente vai criar uma continha aqui de reserva estatutária, certo? No valor de 15 mil reais. Vou pegar lá de cima. Ok, ó. 15 mil reais. Creditamos 15 mil reais aqui e vamos debitar 15 mil reais aqui no lucro do exercício. Sempre debita do lucro do exercício as reservas de lucro, sim. E a próxima conta, então, que a gente tem aqui é a reserva de lucros a realizar, tá? Que a gente vai ter que criar essa conta aqui também. Então, eu vou colocar aqui, ó. Reserva de lucros a realizar. A gente acredita o valor de 100 mil, né? Vou diminuir só um pouquinho aqui para a gente conseguir ver a conta de lucro. E a gente debita aqui, ó, no lucro líquido do exercício, 100 mil reais. Opa! Então, ó, debitamos aqui 100 mil em lucro e creditamos 100 mil. Temos as nossas continhas, todas reservas feitas, bonitinhas, ó. Reserva legal, 25 mil, reserva de contingência, 20 mil, reserva estatutária, 15 mil, e reserva de lucros a realizar, 100 mil reais. Tá? Todas elas aqui devidamente retiradas do nosso lucro. Ok? Então, a gente sabe que sobrou, então, do nosso lucro, 340 mil reais. Ok? Posso continuar? Beleza. Então, agora, a gente vai aprender mais uma coisinha, tá? Pensando em todas essas reservas, a gente tem uma última conta que a gente já abriu ali, que vocês sabem, essa conta de core salteado, na verdade, que é a nossa conta de lucros e prejuízos acumulados, né? E a hora para ver tudo. Aqui, ó, lucros ou prejuízos acumulados. Então, é a última conta, né, do nosso grupo do PL, tá? Então, a gente tem essa continha aqui. Gente, lucro do exercício, tá? Ele ainda existe, mas ele geralmente é transferido para lucros ou prejuízos acumulados no outro ano, tá? Isso a gente vai fazer em outros exercícios mais para frente. Por enquanto, não vamos fazer, mas então, geralmente o lucro do exercício vira lucro acumulado no outro ano, ok? Eu tenho que falar agora para vocês da última situação da aula, então, que são os dividendos. A gente já falou sobre dividendos, eu acho que em outras aulas, né, mas aqui a gente vai aprender efetivamente como se distribui e contabiliza os dividendos, certo?
Os dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parte do lucro das empresas para os donos das ações ou os sócios, certo? Quando a gente está falando em empresas por cotas, a gente distribui lucro, né? Faz a distribuição de lucros. E quando a gente fala de sociedades anônimas, a gente fala de dividendos. Mas dividendos é distribuição de lucros. A lei das sociedades anônimas, que é a 6.404, aquela que fala de todas as regras da reserva legal, ela também diz que todas essas empresas de capital aberto têm que distribuir ao menos uma vez ao ano, no mínimo 25% do lucro aos acionistas, lucro líquido do exercício, tá? Então, é sobre o lucro líquido, né? E depois o pagamento do IR da CSLL. Okay? Então, a gente sabe que, como já foi tributado esse lucro aqui, os dividendos não são tributáveis também, ok? Porque senão a gente teria duas tributações, ok? Então, ela diz que, no mínimo, 25% desse lucro tem que ser distribuído aos acionistas, o lucro líquido mesmo, a última linha. Por que ela faz isso? Por que ela preza por isso? Para as empresas não ficarem retendo lucro o tempo inteiro e não distribui nada, né? Porque daí você não mexe o mercado de capitais, tá? Se não é alguma disposição diferente da Assembleia, o prazo legal para pagamento desses dividendos que foram definidos, tá? É de 60 dias da sua declaração. Ou seja, declaramos no dia 31 de dezembro que tinha que pagar tantos reais de dividendos. Então, a gente tem até 60 dias para fazer esse pagamento para os sócios, tá? Então, se a gente for pensar, a gente deve isso em 2 meses, não é verdade? Depois de declarado o dividendo. Tá? E eles são isentos, né, de tributação, justamente porque eles vêm de um lucro já tributado. Tá? E agora a gente vai voltar para o nosso exemplo, então. Tá? E eu vou botar aqui junto, ó, já que cabe aqui, eu vou colocar aqui, ó, dividendos. Ok? Então, vamos lá. A gente sabe, então, que de acordo com a legislação, a empresa tem que fazer, no mínimo, 25% do lucro líquido, certo? Então, vamos fazer o mínimo aqui, tá? Pode fazer mais? Pode. Não pode menos. A mesma coisa que os 5% da reserva legal. Então, vamos calcular quanto que dá esse 25%. 500 mil vezes 25%. 125 mil. Então, a empresa tem obrigação de, no mínimo, pagar para os acionistas 125 mil reais do seu lucro líquido. Tá? Distribuir 125 mil reais de dividendos. Só isso o cálculo, só isso, tá? Se for definido que é 30, calcula 30, isso depende conforme for definido em assembleia. Então, a gente sabe que esse valor aqui, ele deve ser pago em até 60 dias. Ou seja, se eu tenho que pagar isso daqui em 60 dias, o que eu tenho que fazer com esses dividendos? Como é que eu vou lançar isso, esse apagar? Vocês me ajudem. Chuta, gente, pode chutar. Dividendos a pagar no passivo circulante. E é bem isso mesmo, não tem segredo. Porque olha só, não é uma obrigação para pagar para terceiros? Não é verdade? Porque o acionista, ele é um terceiro fora da empresa. E não tem que pagar em 60 dias, então ele é um passivo circulante, não é verdade? É isso mesmo. Então, nesse caso, tá? A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai tirar do lucro, por quê? Porque a gente não está distribuindo lucro. Sim, a gente tira do lucro o valor do dividendos e lança em dividendos a pagar no passivo circulante. Então, a gente sabe aqui que o nome
que o grupo tem essa cor, assim, de cocô de bebê, né? O nosso passivo. Então, a gente vai colocar lá, ó. Abrir mais uma continha. De dividendos a pagar. Eu vou botar aqui, ó, passivos curto prazo, tá? Para vocês saberem, então. Mas falando em dividendos, é curto prazo, tá, gente? Então, aqui a gente vai achar a cor lá do cocô do bebê. Acho que era essa. Era. E o valor aqui, ó, é 125 mil reais, certo? Então, ó, constituímos o nosso apagar aqui, ok? E agora, a gente precisa, lembra que eu falei? A gente tem que pagar, então é um passivo, tem que acreditar. E agora a gente tem que tirar do lucro. Então, eu vou ter que incluir mais uma linha aqui, porque a gente não tem mais linha para distribuir lucro, na verdade. Um pouquinho, deixa eu fazer uma coisa aqui. Fiz errado, não faz mal. Já arrumou, tá, gente? Então, a gente sabe aqui, ó, vai sair do nosso lucro 125 mil reais. Aqui eu tenho que fazer de novo, né? Arrumar. As bordas aqui, olha. Desculpa aí. Ai, depois eu vejo isso. Ok? Então, olha só. Distribuímos o nosso lucro total, né? Do 1 milhão de 500 mil, a gente distribuiu todas as reservas aqui para baixo, os dividendos por último, e agora sobrou, então, 215 mil reais o nosso lucro líquido do exercício. Ok? Ó, creditou aqui e debitou aqui. É isso. Terminamos o que eu tinha para passar de patrimônio líquido para vocês. Há dúvidas? Há dúvidas? Dúvidas? Sim. O que tem atividade que era para entregar hoje? Está escrevendo ainda? Pode só entregar as contas T da atividade de hoje, só as contas T. De 1 a 5 ali, né? Uhum. Ah, ficou ações em tesouraria lá num daqueles tópicos que eu dei? Ixi, então não entrega esse, só vai entregar esse agora na próxima aula, né? Tá, se tiver ações em tesouraria naqueles que era para entregar hoje, vocês não iam conseguir fazer, né? Então,
Tá, eu já comecei a corrigir os exercícios. Tá? Pode trocar. Tem até hoje à meia-noite para trocar. Querem suco de morango? Vou tomar, tá? Mas não é tangue. Mais alguma dúvida? Agora a gente vai terminar os 2 exercícios, não é verdade? Não, esse daí não é ações em tesouraria. Esse daí é bônus de subscrição. A 4. É, que botou ali é bônus de subscrição, não é ações de tesouraria. Então, agora, para a próxima aula, para vocês treinarem, né? Esse assunto da semana passada e dessa semana, eu tinha deixado já na semana passada 2 exercícios para vocês. Né? 2 arquivos, inclusive com 2 exercícios dentro de cada arquivo, então são 4 exercícios. Vocês vão terminar os 4 e vão postar os 4 terminadinho com balanço DRE. Vocês vão se enjoar de fazer aquilo ali, um saco. Mentira, é muito legal, eu acho, tá? Porque, assim, fazendo uma vez no Excel, depois vai mais rápido, tá? Mas vocês vão fazer os 4 e me entregar os 4 resolvidos, com balanço e DRE agora, porque agora vocês conseguem fazer tudo. Aí, na semana que vem, eu vou postar eles consertados, eles feitos, tá? Prontinhos já. E daí também já vou devolver o das empresas de cada um de vocês, que eu já comecei a corrigir. E daí, então, na semana que vem, hoje acabou mais cedo mesmo, né? Se fosse em sala, eu ia mandar vocês continuarem o exercício agora. Então, teoricamente, agora vocês ainda têm esses 45 minutos para terminar o exercício. Se vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Mais alguma coisa? Então tá. Então, eu vou colocar ali vou responder para vocês todas as dúvidas que vocês tiverem agora. Se vocês me pedirem pelo WhatsApp, melhor para mim, tá? Até às 10 horas. E depois também, tá? E porque daí agora eu vou desligar aqui para não ficar gravando, tá bom? Beleza? Até semana que vem. Beijo. Tchau.